Bom, vamos então partir para o último painel da manhã. Em primeiro lugar, e em nome de todos, queria agradecer à ACEP e à APDC a oportunidade que nos dá de discutirmos aqui agora, pelo lado da estratégia, esta indústria móvel. No painel nós temos, e começando à minha direita, o Jorge Graça, que é administrador da Zone TV Cabo e que é o único, além de mim próprio, que não é engenheiro, portanto, é licenciado em Administração e Gestão de Empresas e antes da Zone, e como sucedeu com muita gente da Zone, passou no grupo PT. O Luís Flores é engenheiro, é administrador executivo da CIBS, que também, enfim, dispensa apresentações enquanto entidade interbancária, que também está no nosso dia-a-dia. O Manuel Soares é responsável pelo Centro de Demonstração de Soluções Empresariais na Vodafone Portugal, mais um engenheiro. Enfim, noutra encarnação, terá passado pelos TLP, como não existem há muito tempo. O Paulo Garrido é Business Development Manager da Cisco. Também está há bastantes anos na Cisco e é licenciado em Engenharia e especialista em todas estas matérias que têm a ver com arquiteturas de redes. Eu começava, vamos então neste sentido, no sentido inverso das apresentações, começava por dar a palavra ao Paulo Garrido. Só para dar noção, a dinâmica do painel é um bocadinho diferente da anterior. Basicamente, cada orador fará uma apresentação inicial de 5, 7 minutos, e vou ser leonina com o tempo, no controle, e depois então teremos uma fase de debate e vamos tentar que essa fase de debate ainda permita passar a palavra à plateia. E, portanto, pedi ao Paulo o favor de começar. Muito obrigado. Enquanto esperamos aqui que a apresentação fique disponível, muito obrigado em nome da Cisco, à APDC e à ACEP pelo convite que nos foi transmitido. E passamos rapidamente, penso eu, se não tiver que fazer nada. Eu admito que não. Bom, posso contar uma anedota enquanto esperamos para isto começar? Ou falar bastante depressa, como o meu amigo Carlos Janela. Pedro Janela, desculpe. Desde que eu vi o orador da sessão anterior, ia pedir alguma piedade pelo trabalho do tradutor. Porque, enfim, eu acho que ele é o pesadelo de qualquer tradutor. Enfim, é o anti-Vítor Gaspar. Vítor Gaspar deve ser o paraíso de qualquer tradutor e pedia qualquer coisa de intermédio que permitisse fazer a tradução. Bom, deixem-me começar a apresentação e aqui peço à Margarida, naturalmente, que me desculpe no controle do tempo, porque acho que é muitíssimo importante referir. Eu começo esta apresentação hoje por falar, em primeiro lugar, do Diogo Vasconcelos. O Diogo Vasconcelos é uma pessoa, obviamente, muito querida nesta casa, com muitas amizades profundas, com muitos anos de experiência como presidente da APDC. A Margarida foi colega do Diogo na sua gestão de 2008 a 2011 da APDC e fará, dia 8, dentro de 5 dias, infeliz data em que o Diogo nos deixou. Eu falo não na qualidade sequer de poder homenagear o Diogo, nunca o conheci pessoalmente, nem tenho, acho eu, a veleidade de o querer minimamente homenagear, não precisa que eu o faça, muito menos, mas faço justamente porque gostava de pegar numa mensagem que o Diogo nos deixou e sobre a qual era muito persistente, que era na necessidade ou no potencial que existe relacionado com fazer inovação social. Eu sempre interessei-me pelo Diogo e pelo aquilo que é a sua obra, por ouvir falar tanto dele, por motivos infelizes, e percebi que o Diogo tinha uma perspectiva de estar no mercado, na indústria das telecomunicações, que se suportava num princípio muitíssimo forte, que acho que tem tudo a ver com aquilo que tem sido demonstrado hoje, que é o facto de ir buscar à sociedade civil, às empresas, às indústrias, o melhor de cada uma delas, e tantas vezes eu ouvi dizer,
o Diogo apresentou-nos e nós começámos a falar e o Diogo teve uma ideia giríssima sobre uma coisa que ouviu falar no mercado não sei onde, e para vocês terem uma ideia, era justamente este o papel de tutor que o Diogo penso que tinha muito sobre a necessidade de várias indústrias cooperarem entre si. E é justamente nessa ideia que sobre a qual eu e a Cisco, neste caso, apresentamos hoje a nossa apresentação sobre o mercado móvel. Começo devagar, e já concluo na medida em que aquilo que o Diogo nos ensinou, que tem a ver com 3 ou 4 factos que derivam da análise de estudo que a Cisco faz do seu Visual Network Index, que é perceber um bocadinho a realidade do mercado sobre o mundo móvel. Eu começo por dizer uma coisa que tem sido referida por todos os meus colegas que me precederam aqui hoje, que é que o tráfego cresce, em primeiro lugar, mas em segundo lugar que nos smartphones é previsível que cresça muito mais do que qualquer outro e que seja a plataforma ideal e preferida de todos os utilizadores para interagir com serviços móveis no futuro. Particularmente 2013 é um ano que devemos fixar. 2013 é o ano em que o tráfego feito em smartphones passa pela primeira vez o tráfego feito em laptops móveis. Em laptops. Ou seja, de facto, o hábito de consumo, se quiser, o ano zero da dominância do smartphone sobre o meio preferido para interagir com a internet, com serviços e, sobretudo, medido na perspectiva do tráfego que aqui passa, 2013 é um ano-chave. Sem surpresa nenhuma, as tecnologias têm sido introduzidas consistentemente pelos operadores de telecomunicações, vão também no sentido de aumentar a velocidade disponível e com que os utilizadores cada vez mais interagem com a internet. Não é uma questão de se, é uma questão... Isto vai continuar a acontecer. Sem surpresa nenhuma também, e eu queria frisar aqui, a Cisco apresenta uma previsão de crescimento de tráfego de 2012 para 2017 e eu queria frisar aqui 2 pontos. Primeiro ponto... indubitavelmente, o crescimento exponencial do tempo de utilização de vídeo por utilizador. Em segundo lugar, o muito maior número de aplicações utilizadas previsíveis pelos utilizadores. Isto dá-nos ideia de 2 coisas, que é o tráfego aumenta muitíssimo do ponto de vista da plataforma de vídeo e os utilizadores estão muito mais exigentes sobre a maneira como interagem com a rede. O que é que isto importa, e sobretudo importa para uma empresa como a Cisco, no contexto desta sessão aqui de hoje? É que as redes que estão a utilizar isto tudo e que estão a dar o suporte, têm também elas que saber reagir muito bem a estas condicionantes. Pego numa perspectiva diferente do que aquilo que foi apresentado por alguns dos meus colegas para dizer, de facto, nós conseguimos medir com alguma precisão o número de interações ou de sessões que cada utilizador tem com seja web browsing, seja social networking, mas medida na perspectiva do tráfego que este tipo de aplicações geram, de facto vemos que o vídeo vai ser um mecanismo predominante, ou se quiserem, a realidade predominante de tráfego nas redes. E depois peço a vossa atenção também para outro ponto que é um bocadinho, por vezes, postulado, que são os updates de sistema que os iOS desta vida, os Androids, forçam nos próprios o tráfego que esses updates também põem na rede, a pressão que existe sobre a rede, que não é controlado pelo utilizador. Portanto, é a rede a ter que suportar este tipo de utilização. Porque a rede não é só o 3G ou o 4G, é muitíssimo também o Wi-Fi, nós também temos que estar bastante atentos para o imperativo da complementaridade de meios de rádio, de tecnologias rádio de acesso que tem que representar. Por exemplo, nesta sala hoje, há muita gente que pode ter acedido a conteúdo através do Wi-Fi, em vez de rede 3G ou 4G. E isto é muitíssimo importante em determinado tipo de aplicações. Por exemplo, está provado que em determinado tipo de condições, quando o utilizador, por exemplo, está em casa, utiliza muitíssimo mais a rede Wi-Fi do que a rede 3G, isso é óbvio, mas isto tem implicações também no hábito de consumo. Por exemplo, o FaceTime, que é uma aplicação de estudo que aqui temos, é uma aplicação que tem uma utilização muitíssimo superior quando o utilizador está na rede Wi-Fi do que quando está na rede móvel. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que estar muitíssimo bem preparados para abraçarmos
a cobertura móvel numa perspectiva de complementaridade no futuro. E do ponto de vista de quem está por trás disto, os meus colegas de painel falarão com certeza a seguir, que é perceber, damos este reach em termos de serviço, e então o que é preciso fazer para gerar o interesse, para gerar o drive das comunicações, das aplicações, etc. Isto tudo que eu estive a dizer até agora, e aqui é o que eu gostava de outra vez falar no nome do Diogo, rapidamente, tem a ver com o facto de, hoje em dia, e é aquilo que falarei nos próximos 2 minutos, hoje em dia estamos em condições de passar por um paradigma da gestão analítica dos dados, do ponto de vista da rede, de maneira completamente diferente do que aquilo que temos feito até agora. Existem os chamados, as soluções de analytics, que vão conseguir dotar os operadores de telecomunicações, e aqui eu falo especificamente de operadores de telecomunicações, mas também no segmento Enterprise, que conseguem perceber muitíssimo melhor, contextualizar a informação, os trends de dados durante o dia, fazer análise preditiva de flows de tráfego, fazer correlação de informação. E existe, e aqui eu queria sobretudo colocar também depois eventualmente à sugestão do painel, existe um papel ou um layer adicional de informação que um operador tem, que é única ao operador, e que vai colocar na cadeia de valor que estamos aqui a discutir hoje mais alguma dinâmica na perspectiva daquilo que os operadores podem fazer com esta informação única que só eles têm. Portanto, estamos a falar de uma evolução de um paradigma de prestação de serviço para um paradigma de previsão de utilização de serviço. E é muitíssimo importante que as redes sejam capazes de contribuir para que os operadores consigam fazer isto. Finalmente, aquilo que nós achamos que vai ser o futuro, vai ser no fundo aqui que vai ser o futuro, que é a necessidade de adaptação das redes móveis ou das redes dos operadores, é a necessidade de conseguir, a nível da infraestrutura, daquilo que os operadores detêm nos seus data centers, a capacidade de, inteligentemente, fornecerem a ferramentas do tipo Analytics a informação contextualizada que é necessária para tomar decisões. Depois, esses motores de Analytics são capazes de orquestrar policies, do ponto de vista dos operadores, para que finalmente essas decisões de policy sobre quando é que devemos prestar um serviço diferenciado a um determinado tipo de utilizador, porque subscrever um serviço premium, porque é um utilizador que tem um pacote especial para dados ou tem um pacote especial para vídeo, como é que, no fundo, existe esta permanente dinâmica entre rede, analytics e policy. É, no fundo, sobre este framework que a Cisco aparece, se quiserem, no mercado como um player no mobile, e é, sobretudo, prestando este valor acrescentado de inteligência sobre o software que programa as redes que nós nos queremos posicionar. Achamos que isto é fundamental do ponto de vista da evolução do futuro do negócio dos operadores e porque a Margarida assim o exige. Termino dizendo que aquilo que é a utilização diferenciadora que nós gostaríamos de deixar ao mercado é, nós estamos, a Cisco está, e entendo que os outros players também naturalmente devam estar, com 3 mensagens. Ser capaz, do ponto de vista daquilo que é a cobertura móvel, fornecer as soluções diferentes que existem e complementares do Wi-Fi, etc. Ser capaz, do ponto de vista de serviço, fazer com que esta conectividade seja seamless em todas as plataformas, e introduzir e acelerar muitíssimo a velocidade com que os serviços são criados em cima destas plataformas. No fundo, queremos transformar a mobilidade, queremos tirar completamente o foco das redes móveis em serem cêntricas naquilo que é a tecnologia rádio e queremos dizer que a partir que temos que encarar as redes dos operadores móveis como inteligentes e software-centric. Acabou o período do radio-centric. Deixo com esta minha apresentação. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Paulo. Pedi então ao Manuel se podia fazer a sua apresentação, tentar conter-se nos 5, 7 minutos. Bom dia a todos. Em nome da Vodafone, queria agradecer a amabilidade do convite. Eu vou tentar
não me repetir excessivamente em relação a muito do que foi dito hoje. Há uma grande convergência em relação à visão sobre o que é o futuro da evolução do móvel e qual é o papel que o vídeo tem no crescimento do consumo de dados. Mas vale a pena passar rapidamente por 2 ou 3 slides só para ver de que forma é que a Vodafone está a ver isso acontecer. Neste primeiro gráfico vemos com facilidade como o número de smartphones e de tablets tem crescido nas redes do grupo desde 2010 até uma previsão de 2014. E a evolução, não sendo já exponencial, tem de qualquer forma um crescimento bastante significativo. A percentagem de smartphones na rede da Vodafone Portugal tem crescido significativamente e estamos a níveis na ordem dos cerca de 30%, obviamente um pouco superior à média nacional. O número de tablets tem crescido também. Perdão. O crescimento de aplicações suportadas nos smartphones tem, obviamente, sido significativo e as aplicações foram, de facto, a grande mudança de paradigma que, no fundo, apareceram a estimular o crescimento do tráfego de dados. As aplicações, podemos dizer que democratizaram a forma como o acesso à net e aos conteúdos se faz e permitiram que se tirasse partido do potencial que as redes móveis tinham latentes desde a introdução do 3G. O 4G é, sob esse ponto de vista, a próxima grande fronteira. O 3G apareceu com a promessa de permitir o acesso a dados mais rápidos a todos os utilizadores. Essa promessa só se concretizou efetivamente a partir da introdução do HSDPA e a data apontada, a data mágica de 2007 que foi indicada hoje, de facto é uma coincidência feliz entre o momento em que débitos mais elevados foram possíveis nas redes e o surgimento de smartphones com capacidades significativas. A partir daí, a explosão que todos verificamos aconteceu. O que é que vai poder acontecer no futuro? É preciso ter em conta que nós estamos ainda, digamos que, a raspar a superfície daquilo que as redes podem proporcionar em termos de débitos de dados. O 4G hoje permite downloads na ordem dos 150 megabits, mas é apenas o princípio. O 4G conceptualmente permitir até 1 gigabit por célula e, no limite, se houver um utilizador por célula, 1 gigabit por utilizador. Portanto, haverá aumentos de velocidades de downloads e da capacidade correspondente na ordem das 8 vezes sobre aquilo que temos hoje disponível nas redes. Além disso, as soluções de acessibilidade não se limitam apenas ao 4G. Obviamente que o Wi-Fi, como solução complementar, é para ter em conta e há, além disso, também outras soluções complementares que convém não descartar, como os acessos de fibra. Como é que os smartphones têm vindo a constituir uma peça fundamental na evolução da estratégia do móvel? A evolução que se pode verificar na utilização por tipo de device mostra que os smartphones têm vindo a crescer desde os 350 megabits que eram possíveis para os smartphones básicos até aos 640 megabits que acontecem já com smartphones que são 4G enabled, que têm capacidade para desfrutar das últimas tecnologias da rede. E a nossa expectativa é que toda a riqueza da utilização de conteúdos baseados em vídeo e o aumento dos níveis de definição associados aos conteúdos de vídeo vão provocar saltos de utilização por mês da ordem das 26 vezes, como se pode ver no quadro ilustrativo da direita. E, por conseguinte, o desafio para um operador é o de estar à altura de acompanhar
esta evolução e disponibilizar a qualidade de serviço que os nossos clientes esperam. E as redes estão a ser preparadas para este efeito. Não só existe uma enorme capacidade disponível no 4G, como o próprio 3G ainda tem imenso para dar. Aliás, foi nesse sentido que a Vodafone investiu decididamente na compra de espectro adicional para permitir uma cobertura extensa à escala do território na banda dos 900 MHz, no sentido de dar capacidades para acesso a todos os smartphones em todo o território onde quer que haja voz e com débitos acessíveis até cerca de 6 megabits de download por utilizador. Além disso, é claro que a Vodafone não está de todo, eu diria, distraída em relação àquilo que acontece no mundo das ofertas over the top. As ofertas são inúmeras e vimos vários oradores falar de todo o manancial de soluções que existem. A Vodafone, obviamente, posiciona-se permitindo o acesso franco e sem limitações, mas também tendo produtos específicos em cada área de aplicações over the top, quer a nível da música, quer a nível do vídeo, com apps como o TVNet Voz, que permitem um acesso simples ao seu serviço de televisão IP, quer em soluções de armazenamento na cloud, como o Vodafone Cloud, ou ainda as soluções de mobile payment, como, por exemplo, o M-Ticket ou o MBPhone. E, por conseguinte, a forma como a Vodafone vê a evolução do móvel é, de alguma forma, alinhada com muito do que foi dito hoje. Há, de facto, uma alteração grande de paradigma, uma explosão de conteúdos puxados pela multiplicidade de aplicações que surgem no mercado e um aumento da riqueza de conteúdos baseados em vídeo. Por conseguinte, para nós, o futuro é, mais do que ameaça, é uma grande oportunidade. Muito obrigado. Dia ao Luís. São muitos slides. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização o convite. Depois queria agradecer a todos os palestrantes que me precederam, porque vão conseguir que eu consiga pôr a minha apresentação dentro do tempo, porque basicamente já explicaram todos que o futuro vai ser móvel. Acho que já ninguém tem dúvidas que o futuro vai ser móvel, para não? Alguém na sala tem dúvidas que o futuro vai ser móvel? Pronto. Então isso é um bom princípio, podemos tirar essa parte fora do caminho e, portanto, eu vou-me limitar a levantar algumas dúvidas sobre como é que nós na CIBS vemos que poderá evoluir os sistemas de pagamentos móveis em Portugal. Portanto, aquela parte que os nossos colegas já contaram é que antigamente todas as compras eram feitas em lojas físicas, que com a internet, o comércio eletrónico, o consumidor passou a ter mais escolha e passou a fazer compras através dos seus computadores e que hoje que o telemóvel é um dispositivo que está inteligente e que está sempre ligado e que está sempre na mão de toda a gente. Portanto, esta parte acho que foi contada sebejamente, penso que não vale a pena eu estar a perder mais tempo com ela. E também foi dito aqui sebejamente que o que isto leva é uma convergência, e isso é verdade também nos meios de pagamento, e nós pensamos que no futuro não vai haver uma grande distinção entre se estamos a fazer compras presenciais ou se estamos a fazer compras em casa ou se estamos a fazer compras on the move, e, portanto, vamos pagar provavelmente da mesma forma. Portanto, basicamente, as tecnologias fundem-se e tudo passa a ser uma nuvem onde se compram coisas. Eu acho que o tema, basicamente, que se põe é qual é que é o timing desta evolução e quais são os drivers que podem acelerar ou não acelerar esta evolução. Portanto, claramente, esta evolução tem sido mais, e pensamos que continuará a ser mais lenta a nível do ponto de venda do que no mundo digital, e provavelmente é pelo mundo digital que esta adoção começará e ganhará força antes de se estender também ao ponto de venda. A continuação do crescimento dos pagamentos digitais é óbvia e nós pensamos que ela se vai prolongar no tempo, e estas tendências, como dissemos antes, levam a uma convergência entre os pagamentos digitais e no ponto de venda.
A CIBS está presente iniciativas nestas duas áreas, o ponto de venda com os pagamentos NFC e nos pagamentos com telemóvel. Estamos a desenvolver também iniciativas nessa área. Eu acho que é muito importante fazer esta distinção, porque pagamentos móveis é uma palavra genérica, mas uma coisa é fazer um pagamento com um telemóvel presencialmente numa loja, com uma tecnologia NFC, que na realidade o que estamos a fazer é deixar de carregar um cartão e passar a ter o cartão dentro do telemóvel. Depois, obviamente, esse telemóvel tem inteligência que pode acrescentar uma série de coisas à volta, mas continuamos a ter que ter na loja um equipamento que faz a recepção desse pagamento e, portanto, não é propriamente uma tecnologia de pagamento móvel no sentido em que estamos onde estivermos, podemos comprar e pagar coisas. E o pagamento com o telemóvel, como eu estou a referir aqui, tem a ver, de facto, com a mobilidade total e com a possibilidade de fazer o pagamento em qualquer sítio. Poderá ser na loja, poderá ser no comboio, poderá ser em casa. São problemáticas um pouco diferentes. Peço desculpa que já deixei cair o meu timing e depois não sei se ainda tenho minutos para falar ou não. Porquê é que nós pensamos que isto vai começar pelos pagamentos não presenciais? Porque, de facto, a nível dos pontos de venda tradicionais, nós pensamos que não há uma necessidade não satisfeita evidente. As pessoas não andam propriamente, quando chegam à loja, a dizer que aborrecimento, tive que carregar um cartão, isto pesa imenso, ou ocupa-me imenso espaço, e é uma dificuldade de pagar com isto. Portanto, de facto, a experiência de pagamento na loja hoje é uma experiência bastante facilitada, bastante normal, bastante comum, a que as pessoas estão muito habituadas e todos nós sabemos que para as pessoas mudarem os seus processos, tipicamente têm que mudar para algo que lhes ofereça uma conveniência acrescida significativa. E, de facto, nestes pagamentos da loja, até o dinheiro, que enfim que é uma coisa que a mim me horroriza, mas há pessoas que acham que até pagar com dinheiro é cómodo. Mas claramente o pagamento com cartão hoje é muito fácil, as pessoas estão habituadas, usam-no até para levantar dinheiro, não é? Mas usam-no com muita frequência e com muita naturalidade e, portanto, nós não podemos pensar que alguns exemplos de sucesso que são citados pelo mundo fora, como é o caso do M-Pesa em África, em que há uma adesão brutal a uma nova tecnologia móvel, porque na realidade as pessoas não têm outra maneira de pagar e nem têm outra maneira de utilizar. Aqui nós temos uma necessidade que está muito bem servida e, obviamente, que a pouco e à medida que as pessoas comecem a utilizar os pagamentos móveis por outros motivos, haverá uma migração para esses pagamentos móveis. E, obviamente, há muitos motivos para o fazerem, porque enquanto que na loja eu pago com o cartão e não tenho nenhuma dificuldade, todos nós sabemos que hoje, se quisermos pagar o estacionamento do carro, temos muita dificuldade porque temos que andar com trocos e temos que ir ao parquímetro, se estiver a chover temos que ir ao parquímetro e voltar ao carro, etc. Portanto, há vários milhões de possibilidades pelas quais as pessoas terão uma conveniência em utilizar os pagamentos móveis e é isso que eu acho que vai criar a massa crítica e essa massa crítica depois transferir-se-á para os pagamentos também em loja e, portanto, no fim os cartões não serão mais do que os cartões virtuais que estarão associados a essa forma de pagamento. Já estamos a acabar? Bom, então eu queria deixar só uma última mensagem, que é que o outro grande desafio que existe aqui é, de facto, criar massa crítica. Nos pagamentos, para haver massa crítica, é preciso alguém que pague e alguém que receba, e é preciso criar um ecossistema que permita que isso seja interessante para todos, para que todos estejam motivados a criar as condições para que se pague e que se recebam. Nós, nos pagamentos móveis, temos vários players, temos os comerciantes, temos as telcos, temos as instituições financeiras e temos todos os outros players tecnológicos que nós vimos aqui, que criam aplicações à volta disto e que fazem com que isto ganhe interesse e dinâmica. Se não se encontrar uma base de entendimento e um modelo de negócio que seja do interesse de todos, dificilmente se ganhará massa crítica e, mais uma vez, o mundo vai ser móvel, a questão é quando é que ele vai ser móvel. E o tema do timing é tipicamente onde os consultores se enganam. Os consultores normalmente fazem umas previsões baseadas em assumptions muito lógicas, normalmente acertam e normalmente onde se enganam é no timing e, portanto, este timing ser mais curto ou mais longo depende essencialmente, na minha opinião, disto. Muito obrigado. Brevemente no seu telemóvel. Queres falar aqui ou... Fala.
Antes de mais, agradecer à PDC e à CEP o convite. Eu aqui consegui convencer a Margarida a deixar fazer isto de maneira um bocadinho diferente. Eu vou-vos poupar a PowerPoint e também vou fazer uma coisa que é... Eu vou fazer um... Só vais mesmo falar 5 minutos. Não. E vou falar de um... Nós na Zone, sendo uma plataforma de distribuição, podíamos pegar neste tema de 30 maneiras diferentes. E eu depois consegui convencer a Margarida a enfocar num tema que me é particularmente querido e é fácil de todos comentarem, que é falar da televisão e o impacto que toda esta discussão da mobilidade tem em termos da televisão. Uma das coisas interessantes que foi vista aqui, e nós, a maior parte das apresentações mostraram, foi que grande parte do crescimento dos dados, etc., vem por vídeo. E esta palavra que aparece lá, vídeo, e estas horas todas de consumo de vídeo que vão acontecer, mas nunca vi, ou pelo menos aqui nas apresentações que eu apanhei, não vi a pergunta de, então, e qual é a natureza desse vídeo? Mas vídeo, o que é que quer dizer? Estamos a falar de televisão? Não estamos a falar de televisão? E eu aqui vou voltar atrás no tempo. A televisão, quando começa, e o modelo que nós temos hoje em dia, continua a ser um modelo que essencialmente era o mesmo quando as televisões tinham 14, 15 polegadas e a família toda se juntava à volta da televisão num ecrã pequenino a olhar lá para dentro. Isto é intrinsecamente a produção de vídeo tal e qual ela ainda existe hoje. Ou seja, a televisão, o ato da televisão era um ato, foi produzido e é produzido à data de hoje como sendo, ou na sua gênese, um ato de consumo social. E aqui a palavra social torna-se, familiar no início, depois social de forma um bocadinho mais alargada, mas isto confere uma característica à maneira como as coisas são feitas e à maneira como a cadeia de valores explora isto, que quando nós adicionamos a componente de mobilidade, o modelo quebra. E o modelo quebra em todas as dimensões, ou seja, isto explode completamente. E, portanto, eu quando vejo aqueles números de crescimento de vídeo e tudo mais, a pergunta é, certo, então mas se toda a gente vai ver isto em telemóvel, ou em tablet, ou de forma individual, e todo o modelo económico assenta numa lógica que é intrinsecamente social, quem é que vai pagar aquele vídeo todo? Ou então todos nós vamos passar só a consumir vídeos do YouTube e ser todos felizes com isso. Portanto, aqui o grande desafio e a grande questão que se levanta é como é que eu consigo cruzar um modelo que assenta numa lógica de social. Eu gosto de partilhar, ou seja, eu gosto de usar sempre o exemplo do melhor filme do mundo. É irrelevante se for só eu a ver. Porque é que me serve eu ver o melhor filme do mundo se não posso partilhar com mais ninguém, se mais ninguém vir, se mais ninguém vir ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso ser... eu acho curioso, e são coisas, vou só lançar ideias e discussões. Por exemplo, um dos fenómenos que se falam muito, que acontecem agora na televisão, que é aquilo que eles chamam o binge viewing, que é uma pessoa acumular episódios nas gravações, etc., e depois, de repente, vê 6, 7, 8 episódios de seguida. É um fenómeno que é muito comum, que está a começar a acontecer. O problema que isso há é, mas então eu partilho, não posso partilhar a minha experiência. Então, e quem viu o episódio quando ele passou live? Não vou partilhar agora. Partilho o quê? Num ciclo? Coordeno-me entre os meus amigos para todos fazermos o binge viewing ao mesmo tempo? Ou seja, tudo isto altera e lança um desafio enorme à indústria da televisão e do mídia. Porque... e eu não estou a falar de nós. Eu estou a falar dos meus filhos e tudo mais, que para eles esta realidade é a única realidade. Para eles não há TV everywhere. Eles consomem vídeo em todo lugar. Eu tentar explicar à minha filha de 7 anos quando é que ela tem um vídeo que pode ver no PC, mas que depois no iPad está geolocked ou tem lá uma coisa qualquer que afinal não pode ver no tablet, mas só pode ver no PC, para ela é incompreensível. Eu nem consigo explicar o conceito. E, portanto, a questão, acho que é uma questão que está por resolver e que nos preocupa a nós, enquanto plataforma de distribuição. Nós achamos que temos algumas ideias de como é que endereçamos este problema, mas isto é um desafio grande para como todo este ecossistema funciona. Porque eu não posso partir o consumo numa parte completamente individual e, ao mesmo tempo, sustentar todo aquele... Ou seja, há aqui qualquer coisa que não quadra. Ou o modelo ainda não está resolvido. Havemos de arranjar uma solução. Mas para aquele consumo todo que a gente está a ver acontecer, muita coisa vai ter que mudar na origem. E, portanto... Lancei aqui as perguntas.
Muito obrigada. Foste o único que verdadeiramente cumpriu o tempo, portanto tens esse prémio de consolação. E vamos então dar início ao debate. Portanto, destas apresentações resultam dados muito evidentes. A Vodafone disse-nos que só num ano o tráfego de dados móveis cresceu 53%. A Cisco, nas suas estimativas, prevê que em apenas 5 anos, portanto, entre 2012 e 2017, a Vodafone tem tolerância para que toque o telemóvel. Vá, pronto. Dizem que o telemóvel não serve para telefonar, mas, pelos vistos, ainda não é completamente verdade. Mas dizia eu que a Cisco prevê que o tráfego de dados móveis aumente de 131 mega por mês para 1,2 gigabytes por mês. Portanto, em 5 anos vai ser um aumento explosivo. A Zone também deixou claro que um dos desafios é que os novos ecrãs estão a ganhar efetivamente crescente importância no consumo de mídia. E, de facto, neste movimento, uma coisa que parece resultar clara é que o vídeo é rei, ou seja, é efetivamente o vídeo o maior contribuinte líquido, digamos, para esta explosão de tráfego no móvel. Isto é muito potenciado, obviamente, por um lado, pelas redes 4G. O vídeo com as redes 4G, obviamente, a largura de banda permite uma experiência de vídeo muito mais enriquecedora para o consumidor, pela existência de devices que também suportam melhor o vídeo, mas também, sobretudo, pelas exigências dos novos consumidores, nomeadamente de todas as filhas de 7 anos que existem por esse mundo e que não percebem o conceito de porque é que posso ver aqui e não posso ver ali e sobretudo, não percebem porque é que têm que ver na televisão, quando há formas muito mais óbvias e cómodas de ver. E a primeira questão que eu queria colocar, obviamente todos são convidados a comentar, mas dirigia estas primeiras questões essencialmente ao Paulo e ao Manel, é em que medida é que este fenómeno irá transformar a indústria móvel e os modelos de negócio, nomeadamente pelas exigências que colocam aos operadores de rede, como a Vodafone, e aos fornecedores de soluções, ou aos vendors, como a Cisco. Em particular, como é que vai ser possível aos operadores de rede monetizar este aumento de tráfego? Ou seja, trata-se de uma oportunidade que efetivamente contribui para um crescimento do negócio, este overflow de tráfego na rede móvel, ou, pelo contrário, pode ser uma ameaça que coloca problemas graves de gestão de tráfego e que, no limite, pode levar os operadores a incumprir o tão famoso princípio da neutralidade de rede, que obriga a manter sempre uma qualidade de serviço standard e a não discriminar entre utilizadores nessa qualidade de serviço. E, nomeadamente, face a tudo aquilo que o Paulo disse na sua apresentação, em que medida é que empresas como a Cisco podem contribuir para ajudar os operadores a gerir este dilema e a monetizar efetivamente este overflow de tráfego? Eu dirijo estas perguntas essencialmente aqui para o meu lado direito, mas o lado esquerdo, se quiser dar um contributo, estão à vontade. Se não se importa, eu começo. Há, primeiro, várias clarificações que importa fazer. As previsões de que falamos não incluem sequer consumos de televisão mais evoluídos. E os números estão apenas centrados à volta dos consumos que vemos hoje nas redes e que são, a nível de vídeo, fundamentalmente YouTube, mas também há outras aplicações que já estimulam a utilização de vídeo, como o FaceTime, como as várias aplicações que permitem a transmissão de imagem, como o Skype e outras. Mas, além disso, o crescimento que foi referido, o indicador da Vodafone que eu citei, é um indicador do grupo, refere-se a todas as operações do grupo, não especificamente à Vodafone Portugal. O crescimento em Portugal não foi tão grande o ano passado, como é razoável, mas acontece fundamentalmente em redes de 3G. O potencial das redes 4G está por explorar. Então... E esse é um ponto que vale a pena frisar. Isto porquê? Porque, como toda a gente sabe, toda a gente nesta sala saberá, a maior parte dos devices 4G que estão nas mãos de cada um
ou não têm nos smartphones os débitos que permitem tirar pleno partido das redes. Pouca gente tem pens USB 4G que use regularmente e, portanto, os consumos que vemos e sobre os quais estes números foram referidos são praticamente todos eles feitos em redes de 3G. O crescimento da rede 4G para dados está por explorar e, por isso, vale a pena dizer que nós vemos estes crescimentos como um desafio, mas não são uma ameaça que nos assuste. Ainda. Aliás, o 4G foi introduzido para fazer uma coisa que para os operadores era, antes do 4G, uma ameaça, mas com o 4G ficou, eu diria, parcialmente resolvido e vai a caminho da sua solução. O custo por megabit, o preço pelo qual nós colocamos na mão de um cliente a utilização de um serviço de dados numa rede de 3G não tinha os valores que nos deixassem confortáveis. Esta utilização massiva só é possível se pudermos ter uma tecnologia de rede que nos permita proporcionar uma utilização aos custos que os clientes esperam e, para nós, fazer um desenvolvimento de rede a custos que nós possamos suportar. E, por isso, nós, obviamente, que teríamos que estar à frente em relação àquilo que se espera que sejam as evoluções das redes e, por isso, a evolução que prevemos, e que a Cisco referiu também, é uma expectativa que para nós é um desafio, mas não é uma ameaça mas crítica. Vão conseguir monetizar esse aumento de tráfego? Ou seja, qual é a estratégia da indústria móvel para porque o investimento é da indústria, não é? No aumento das redes, no investimento, enfim, no 4G, na largura de banda, etc. De várias formas, e eu penso que tentei aflorar algumas de forma muito sintética na apresentação, mas queria referir outras agora. Obviamente que nesta discussão vem sempre a questão de saber se os operadores se limitam a ser bitpipes ou se são mais do que isso. Claramente que os operadores são e terão que continuar a ser um muito competente bitpipe, mas obviamente que participam em todas as outras componentes do negócio. E por isso a Vodafone participa com serviços de tipo cloud. E eu fiz uma referência a apenas alguns, mas participamos com Zone no M-Ticket, temos os Mobile Payments, que foram desenvolvidos em conjunto com o ecossistema do país já há bastante tempo, e é uma aplicação que eu pessoalmente uso praticamente todos os dias, é estupenda, e lamento que não tenha, apesar de tudo, a divulgação que merece, mas não só. Temos aplicações para o nosso segmento empresarial que estão baseadas na cloud e estimulam a utilização de dados. E vemos associadas a alguns dos serviços que temos no plano empresarial. Temos, por exemplo, uma solução que dá pelo nome do OneNet e que é provavelmente a melhor solução do mercado para resolver o problema das empresas para comunicações de voz, mas também de vídeo, e vemos a evolução para serviços de videoconferência de forma muito crescente no futuro próximo. E, a partir desse momento, como é que vamos monetizar isso? Bom, há várias formas de conseguir obter receitas, mas não vou contar agora. Não pode partilhar tudo connosco, porque, enfim, a estratégia só se levanta um pequeno véu. Paulo. Eu vou tentar começar por aquilo que disse o Jorge, que tem a ver com o facto deste modelo de negócio, como o conhecemos, resistir mal àquilo que ali está, mas também contra-desafiando. Digo-lhe, a realidade é evidente. Sim, está aí. É indesmentível, o tráfego vai continuar a aumentar. Tem aqui existido, de facto, forçosamente, uma adaptação, seja ela pelo lado mais da otimização, seja ela mais pelo lado da monetização, ou com as duas em conjunto. Eu vou utilizar aqui uma postura um bocadinho mais confortável, que é ficar no lado da Cisco e dizer, da maneira como nós entendemos que um operador móvel, ou um operador quase móvel, que está a caminho de se tornar móvel de facto, mas que tem que olhar para o problema do vídeo numa perspectiva primeiro tecnológica de otimização. Tem que otimizar aquilo que lá passa, tem que conseguir fazer os transratings, os transcodings, tem que otimizar o tráfego que passa para ser dado aos fornecedores, aos utilizadores, de uma maneira mais eficiente, mais barata, com menos bits. Ponto número 1. Ponto número 2, do ponto de vista daquilo que é a monetização. Nós, pegando naquilo que foi dito aqui hoje, todos nós percebemos que os over-the-top, quem está cá em cima do domínio das aplicações, quer informação contextualizada ao máximo, quer personalizar a sua experiência com o utilizador final, over-the-top. E aquilo que nós estamos a dizer, aquilo que a Cisco defende, é do ponto de vista das inovações
ou daquilo que se pode fazer ao nível de uma rede, e eu vou ficar aqui ao nível da rede para já, aquilo que se está a fazer é conseguir contextualizar em real time a experiência de utilização do utilizador. Seja pelo facto de nós conseguimos definir com alguma precisão onde é que o utilizador está a consumir determinado tipo de conteúdo, seja a localização física, seja o meio de utilização, seja a hora da utilização, seja a concorrência ao mesmo tempo de múltiplos serviços no seu device e ele pode dar prioridade a uma ou outra. Portanto, fazermos uma contextualização com muita exatidão e com alguma unicidade, se quiser, ou com algum grau de uniqueness que permita ao operador pegar nesta informação e dizer ao over the top, eu tenho aqui algo que do ponto de vista de valor tu não tens. E vais partilhar a receita comigo. E isto não é uma miragem. Isto é uma inevitabilidade também, para que o modelo de negócio possa persistir. Ou que não haja disrupções muito óbvias naquilo que é a cadeia de valor e transferência de valor entre os players do mercado. Terminava só dizendo que, do ponto de vista da monetização, nós também entendemos que há outras coisas que devem ser feitas, não é só a contextualização, mas tem sobretudo a ver com a capacidade de expor, quando se desenvolve estas coisas, quando se muda do conceito de ser radio-centric para software-centric, é na capacidade também de expor as tais APIs, que tanto nós aqui falamos, a outros stakeholders, para que eles possam também, de uma perspectiva um bocadinho out of the box, pensar em coisas diferentes que se podem desenvolver para a rede. Este é um processo menos fácil, mais de trial and error, mas que nós achamos que é inevitável também que tenha que ser feito ao nível da rede. Portanto, eu deixava para já estas duas considerações. Muito bem. A Zone falou-nos aqui, o Jorge, de que o facto dos conteúdos estarem a sair da televisão para outras plataformas e cada vez mais para a plataforma móvel e, obviamente, quando houver 4G à série e quando houver mobile TV, isso vai ser ainda mais verdade. E, portanto, há aqui uma grande fragmentação das audiências, sobretudo porque, com o fenómeno do time shift, também as pessoas não veem as coisas necessariamente quando elas passam e quando veem, provavelmente já veem sem a publicidade, porque cortam essa parte. Portanto, tudo isto coloca problemas sérios à medição de audiências, que era a forma típica que as marcas tinham de perceber como é que estavam a tocar os utilizadores e como é que estavam a comunicar. Como é que as empresas podem sair disto? Ou seja, como é que podem adaptar-se, como é que as marcas e as empresas, perdendo importância esta forma de medir audiências e havendo essa experiência muito, muito única e não partilhada de consumo de televisão, como é que se sai disto? Como é que se pode continuar a comunicar com o utilizador e a saber que se está a ser eficaz na comunicação com o consumidor? É uma pergunta que vale muito dinheiro. Portanto, não vais dar mas acho que é essencialmente um problema de medição. É um problema de medição. Eu acho que há aqui... eu ainda não vi, nós tentamos, é uma das áreas em que nós trabalhamos, muito porque acreditamos que aí a gente vai buscar muita informação e com essa informação a gente depois consegue proporcionar uma melhor experiência ao utilizador. Portanto, é uma área onde eu tenho equipas que perdem muito tempo, mas a gente tem sempre aqui um desafio que é muito engraçado a gente falar dos social media, dos likes e do não sei o que mais, mas no outro dia estávamos a falar até com americanos que estão um bocadinho mais avançados nisto no social media, em particular com a associação com a televisão. O resto dos americanos não estão avançados em mais nada. Em muitos casos estão muito atrás, muito honestamente. Mas neste caso o exemplo que eles davam, e é só porque eles eram um pico de comentários no Twitter. O Twitter lá é mais relevante do que cá. E houve um evento que gerou um pico de comentários, que foi durante um jogo, um evento de basquete, houve que gerou 180 mil tweets instantâneos. Okay? O problema é, 180 mil tweets é menos do que um GRP. Ou seja, eu não consigo somar. A gente pode dizer, o pico de sempre de tweets, de não sei tudo mais, é uma percentagem de um GRP. Eu não estou a minorar a importância do social media e há de certeza uma correlação entre o facto de eu ter 180 mil pessoas dispostas a ir e a comentar que correlaciona com importância de audiências. Mas a verdade é que são 180 mil tweets versus os milhares, milhões de pessoas
que vêem e que a gente consegue medir. Há um desafio grande da gente conseguir abstrair-nos e ver onde é que está. Há aqui um tema de valorização da relevância de cada evento para cada pessoa e depois, de certa forma, a gente somar. Ou seja, um trabalho que a gente tem, nós temos a correr vários projetos, um deles é tentar medir e tentar pôr um número à frente do que é um like, o que é um tweet e depois tentarmos gerar eyeballs, que é para a gente... Eu preciso de saber, ou é importante para o meu papel enquanto distribuidor, saber se uma pessoa que faz like, isso significa que ela... like de um programa que está em time shift é a mesma coisa que um like de um programa que não está, vale o mesmo ou não? Ele, quando consome em time shift os 6 episódios de seguida, é melhor ou pior do que aquele que ele viu live? E, portanto, nós é que ainda não conseguimos fazer o processamento de toda essa informação para gerar uma valorização. Agora, não vai haver como. O problema é uma inevitabilidade. A indústria, vamos lá ver, a indústria aplica as mesmas regras, e na apresentação do João Paulo víamos ainda as mesmas métricas e uma tentativa de fazer uma correlação entre as diferentes, mas a gente vai ter que arranjar uma maneira de resolver aquele problema de uma maneira e ser capaz de pôr um número à frente, porque senão o modelo não funciona. A gente vai ter que ser capazes de monetizar. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter que ser capazes de monetizar, porque senão a rede vai lá estar, os dados e o tráfego vai lá estar. Eu não tenho grandes dúvidas disso. Não tenho dúvidas que a gente vai arranjar a solução para as redes e que a Vodafone e todos os outros MNOs vão ter umas redes fantásticas que são capazes de processar dados sem fins. Isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida que os dados vão lá estar para ser processados e que vocês vão ter muito equipamento a garantir que aquilo funciona muito bem. O problema é que aquilo vai ter que haver dinheiro lá. Vai ter que haver um modelo de vai ter que haver dinheiro. E, portanto, eu só consigo monetizar aquilo que eu consigo medir. E, portanto... Aí a importância, acho eu, do analytics daquilo que eu tenho e das novas métricas. E da predição, não é? No fundo, da análise preditiva, é justamente isto. Este exemplo que o Jorge dá é bom... Mais que analisar o que aconteceu é tentar prever o que é que vai acontecer e trabalhar em cima disso. O que é que vai ser o comportamento do utilizador, o comportamento futuro com base nos comportamentos passados. O exemplo que o Jorge dá... Claro que com as mulheres isso não funciona. Tentar prever o futuro com base no... Aprendi durante a vida que é muito arriscado fazer comentários. Qualquer tipo de comentários pode correr sempre mal. Nesse software, façam aí uma boa experiência. Pois, não há software que de facto consiga programar. Pronto, não vou entrar por esse detalhe. Só diria uma coisa, pegando aquilo que o Jorge disse. Há um exemplo muito clássico de experiência de monetização relacionada com o vídeo on demand, tipicamente, que é um utilizador que está a consumir um vídeo qualquer e não tem cota para continuar a assistir ao vídeo, ou não quer pagar o vídeo on demand. E existe a hipótese de fazer aqui uma correlação, de perceber que o Jorge ou que o Paulo é um indivíduo que gosta de futebol, que é um fã do Benfica, que é um fã do Sporting, o que quer que seja, e dar a hipótese ao Benfica de dizer: você quer que o anúncio sobre a nova promoção, a nova camisola do Benfica, apareça antes dele ver o vídeo ou durante o vídeo e fazer aqui um trade-off? É o anunciante que paga o meu conteúdo. Há aqui também esta nova definição de valor que é preciso de cadeia de valor que é preciso encontrar. Portanto, claramente o modelo de negócio vai ter que mudar porque o que existe não está a acompanhar esta evolução do paradigma e vai partir em algum lado. Não, porque depois o que acontece resulta na experiência que eu descrevi com a minha filha, que é, eu tento impor regras, porque o que acontece neste caso, o exemplo que eu dei, está disponível num lado, não está, é porque eu monetizei, tenho um contrato antigo com uma plataforma, ou fiz um contrato para ter em mobile, em DVB, mas depois eu estou a streamar, mas estou a streamar para um device, em IP, mas ele tem o mesmo conteúdo via outro protocolo, pode estar ou não está? Está a competir ou não está? E depois o que acontece são os anacronismos de quem tem os direitos de tentar não ser... O problema é que a tecnologia mexe mais depressa do que a rotação dos contratos. E a próprios modelos. Então, se meter advogados... E depois aqui já podemos passar isto aqui para lá. Acabou. Mas é verdade, o que acontece é isto mexe mais depressa do que os modelos de negócio e a própria maneira como as coisas estão instituídas. E, portanto, gera-se aqui esta tensão. Muito obrigada. Vamos mudar agora um bocadinho de tema para o tema da apresentação
do Luís. E, enfim, aqui punha mais em confronto a Vodafone e a Cibes. É muito fácil constatar que o tão prometido quanto adiado sistema de pagamentos móveis tarda em converter-se em realidade. E não há muitos casos de sucesso conhecidos. Enfim, há o sempre citado M-Pesa no Quénia, que é assim um destino, uma localização onde não se imaginava que surgisse o primeiro verdadeiro sucesso de M-Payment, mas como teve também a oportunidade de explicar, está muito contextualizado para servir uma necessidade que nos outros países não existe. E o que eu gostava de ouvir, sobretudo a opinião da Vodafone e da Cibes, sem prejuízo de poderem também naturalmente comentar, e qual é a vossa opinião sobre as razões pelas quais se fala tanto disto há tanto tempo, já fui a tanta conferência sobre M-Payment, e o sistema não avança. É porque não corresponde a uma verdadeira necessidade dos consumidores e, portanto, se eles não precisam, levam o cartão e acham prático, ou levam o dinheiro e acham prático, não acontece. É porque a estratégia dos operadores móveis, que são centrais a isto, não passa por aí ou não passa ainda por aí, é por dificuldades tecnológicas, seja de standardização, seja de problemas de segurança, é porque os players não se entendem sobre um modelo que dê dinheiro para todos. Qual é a vossa opinião de porque é que não arranca? Começava pelo... Eu já devo dizer que penso que não existe qualquer dificuldade tecnológica ou de segurança. Esses problemas são facilmente ultrapassados e a maior parte deles estão mais que resolvidos. E mesmo que não tivessem, com a quantidade de providers tecnológicos de alto gabarito que nós vimos hoje aqui a falar, resolver-se-iam rapidamente. Portanto, esse claramente não é o problema. Eu penso que um dos problemas tem a ver com o facto de o comércio digital, onde de facto existe ou móvel, onde de facto existe uma necessidade clara, ainda tem pouca expressão em relação ao tal comércio em que o pagamento é feito presencialmente. E, portanto, à medida que haja uma maior preponderância do comércio não presencial, esta necessidade vai se tornar mais forte e eu acho que essa realidade vai acontecer apesar de, ou com a ajuda ou apesar de, os vários players. Ou seja, não é porque algum player não se alinhe que isso não vai acontecer porque alguém o virá substituir. Acredita então firmemente que está para breve? Não, eu acredito firmemente que vai acontecer. O timing é que eu não sei qual é que é. Agora, claramente, penso que não existe nenhuma dificuldade tecnológica. Penso que, obviamente, quanto mais se alinharem os diversos players quanto mais se alinharem à volta de um modelo de negócios que seja do interesse de todos, mais serão as forças a fomentar que isto aconteça rapidamente e isto vai criar uma curva de adoção que depois será exponencial. O tema está, portanto, em onde é que essa curva começa a ganhar aceleração. Manuel. Eu estou completamente de acordo. Este caso é um caso que é talvez mais complexo do que outros que referimos, porque envolve um ecossistema bastante amplo. Aqui, curiosamente, os operadores móveis são talvez a parte mais pequena do ecossistema por uma razão simples, porque, como o Luís tinha dito, as questões tecnológicas estão basicamente resolvidas, as questões de securização da transação estão também totalmente resolvidas já há bastante tempo. Há inclusive novas tecnologias a nascer, como o NFC, que permitem resolver de forma fácil as questões dos pagamentos de pequeno valor e, portanto, não é essa a questão. Para nós, é claro que as transações de pagamentos móveis são transações de muito pequeno débito de dados e, portanto, são transações que não criam nem problemas na rede, nem nos trazem um grande rendimento. Pois, é esse o tema. Ou seja, onde é que se arranja dinheiro para motivar os operadores móveis a entrar por exemplo, uma operação do multibanco móvel, nós taxamos-la ao custo de uma mensagem curta. E não é para nós um custo muito elevado, enfim, pode ser discutível se poderia ser mais ou menos, mas é, digamos que, o quantum de valor que nós consideramos correto. E isso não acresce muito aos pagamentos que tipicamente se fazem no multibanco móvel. Dito isto, o que é que resulta daí para nós? É uma oportunidade, é algo que nós não travaremos, enfim, estimularemos sempre que possível,
não tem problemas tecnológicos a resolver, tem um ecossistema mais complexo que tem que ser resolvido e a partir do momento em que se consiga a tal massa crítica que falávamos, enfim, as redes estarão aí para suportar. E para nós tem um especial interesse porque todas as transações que se fizerem nessa área e que não são no comércio tradicional, ou muitas delas, serão transações que de outra maneira não são parte do sistema de pagamentos eletrónicos, são feitas ou em dinheiro ou são feitas porque são transações que neste momento não é possível executar de outra forma. Portanto, à medida que haja mais apetência por esse tipo de transações, como eu dei ali o caso do pagamento do estacionamento, que acho que é uma coisa que incomoda toda a gente, e portanto sente-se, à medida que isso acontecer, o que nós estamos a fazer é trazer mais transações para a fazer maior eletronização dos pagamentos, que é o nosso objetivo. Nós somos processadores, nós queremos é volume de transações. Portanto, a CIBS é o único, enfim, membro do painel que não está propriamente dentro desta indústria, não é? Enfim, embora vá estando por via, muitas vezes, do modelo de negócio. Se a CIBS pudesse pedir um desejo a esta indústria, o que é que pedia? Que saísse rapidamente o M-Payment claro. num modelo que houvesse partilha de valor? Obviamente, o nosso interesse é conseguir, como já lhe disse, o nosso interesse é ter mais transações. Essas transações não podem... Se nós formos buscar essas transações às transações que hoje são feitas presencialmente em loja com cartão, só estamos a transferir de um lado para o outro, não estamos a acrescentar ao bolo. Portanto, o que nós queremos é ir captar essas transações e para captar essas transações o que nós precisamos é de criar incentivos a que todos os players apostem nisso. Portanto, o nosso interesse é que todos os players tenham interesse e não é só as telcos, porque quem desenvolve apps também tem a capacidade de criar interesse no consumidor para fazer formas de aquisição e de pagamento que antigamente não fazia. Mas vê algum risco disto arrancar e a CIBS ficar de fora em termos de participar do bolo, digamos assim? Não vejo esse risco porque nós estamos muito empenhados. Esse risco é igual... Esse risco é igual ao que existe com tudo. Quer dizer, nós só sobreviveremos se formos eficientes e eficazes. Mas isso é verdade em tudo o que fazemos. Acha então que o M-Payment não pode converter-se numa oportunidade numa ameaça? Ou seja, mal ou bem, hoje, cada vez que há uma transação multibanco ou por cartão, há valor criado para a CIBS. Eu acho que os M-Payments são claramente uma oportunidade. Não pode eludir o valor, ou seja... Se nós não formos competentes a captá-lo, sim, mas eu penso que isso não é uma realidade. Mas isso está fora de causa, era o que faltava. Portanto, nós vemos isso como uma oportunidade, não como uma ameaça. Muito claramente. Bom. E agora, só para encerrar... Bem, primeiro, se calhar, perguntava ao público, passava a palavra à plateia e perguntava se ainda temos 5 minutos... perguntava se há alguma questão que gostassem de colocar a algum dos oradores. Está ali uma questão. Se pudessem identificar, agradecia. Obrigada. Meu nome é Jorge Campos. Era uma pergunta não era bem pergunta. Tem a ver com a monetização e as métricas, porque eu acho que isso está muito ligado e está muito explicado pela teoria dos jogos, porque a teoria dos jogos explica a forma como é que se faz a monetização e o próprio financiamento ao nível dos vídeos. Era uma pergunta que gostava que comentassem. Eu acho que o principal problema, neste momento, eu não tenho, acho que não falta criatividade sobre as formas de monetização. Eu não estou tão preocupado. O problema é que a gente não consegue medir. O principal problema da evolução dos modelos de negócio, neste momento, é a nossa incapacidade de medir e depois de medir as coisas fragmentadas que existem, tentar fazer aquilo de uma forma única ou, se quisermos, numa moeda única, que a gente consiga depois monetizar. Os modelos de monetização estou de acordo. Eu acho que aí depois existe muita ciência e muito trabalho que já foi feito. A gente pode discutir. Há modelos de teorias que dizem vou taxar o consumo de um vídeo em função da taxa de utilização da rede e usar uma abordagem apontada aos meus custos. Faço o yield em função dos custos, faço em função do interesse e faço price discrimination absoluta e digo se uma pessoa gosta muito de futebol, então o futebol para essa pessoa, consoante a gente quiser posicionar, ou é muito caro ou é muito barato. Os modelos não me preocupam nem a nossa capacidade de ser inventivos. Isso aí não... Estão a criar as métricas certas. Eu acho que o problema que nós não resolvemos
É exatamente o facto de eu não conseguir medir. Não é não conseguir medir, é Não ter tens fragmentação métricas, absoluta de métricas que não são consistentes. Esse é que acho que é o principal problema. Mais alguma questão da plateia? Temos ali. Muito obrigado. Meu nome é António Vassal, da Anacom. Ui! Já estou aflita. Não vejo razão para isso, Margarida. A minha pergunta é mais dirigida para os operadores. Nós assistimos ao longo da manhã uma série de inputs que vão no sentido de aumento exponencial do tráfego, que implica inevitavelmente a mesma proporcionalidade a nível de investimento, ou próxima, ou o mesmo andamento do ponto de vista da curva de investimento. Não me vai dizer que o investimento é inferior. Não, eu não vou dizer nada. E o que eu sei é que as receitas dos operadores estão em decréscimo há 2 ou 3 anos. Parece-me que poderemos ter aqui uma equação impossível. Alguém quer comentar? O Manel está com ar de quem quer comentar. Vale a pena de facto ver as coisas, talvez com um bocadinho de maior lupa, para serem vistas com cuidado. No caso português, não tem havido um crescimento exponencial no tráfego, inclusive é no tráfego de dados. A situação da crise reflete-se em vários elementos e também no tráfego. Os números que apresentei eram números relativos à Europa e, mesmo assim, o crescimento do tráfego não é exponencial. Eu diria que é, talvez, neste momento, linear. Houve, de facto, um crescimento muito significativo do tráfego de dados no início do 3G, com a introdução das PEMs USB e com o aumento de capacidade significativo, mas esse crescimento já não é exponencial. E, por isso, dá para encarar com, eu diria, uma perspectiva mais otimista a continuidade do crescimento de dados, mesmo com a introdução de vídeo, a não ser que, por uma razão que eu não consigo perspectivar, porque a minha bola de cristal nesse aspecto está um bocado embaciada, a não ser que se encontre um modelo de negócio que permita e fomente a utilização da visualização de conteúdos em devices móveis, seja tablets ou outros, de uma forma que eu hoje não consigo perspectivar. Quanto aos custos de construção da rede, são tipicamente elementos que não são públicos, mas o que eu posso dizer é que os operadores desfrutam, como todo o setor, das consequências da evolução negativa dos preços da tecnologia. E hoje as redes móveis são construídas utilizando técnicas de single RAN, isto é, técnicas que permitem conjugar na mesma estação de rádio a tecnologia 2G, 3G, 4G e as tecnologias futuras, e por isso o custo por equipamento para nós também é mais baixo. E portanto os nossos custos de investimento são mais baixos. Eu já vi bastantes vezes aquele famoso gráfico que mostra o tráfego a explodir, as receitas a estabilizarem, um grande gap no meio. É um bonito gráfico, dá uma ideia interessante, mas não é toda a realidade. Não sei se mais alguém quer comentar. Bom, nós ainda não somos um MNO, portanto... Mas podemos falar disso, porque acho que a plateia também não nos ia perdoar se não falássemos de vocês passarem a ser um MNO e não um MVNO. E, enfim, se quiser comentar na sua posição de quase operador móvel... Está mesmo para acontecer. O único comentário é que eu acho que não altera nada do que aquilo que eu disse. Ou seja, a evolução do ponto de vista da distribuição da televisão e a maneira como a gente... É só mais uma peça de equação. Eu já tenho hoje que interagir com todos os MNOs do país. Portanto, não é... Agora vai passar a interagir só com um, é mais fácil. Vamos lá ver, a única diferença é que tenho mais uma plataforma de distribuição internalizada. Não altera em nada a estratégia, não altera em nada o posicionamento, não altera em nada as preocupações e, portanto, desse ponto de vista, para o tema que nós estamos a falar, em termos de qual é o posicionamento de uma plataforma de distribuição de conteúdos, para tudo o que estamos a ver em sede de evolução para mobilidade, é só ter mais não uma altera plataforma. Absolutamente nada. É só Bem, mais uma última pergunta, depois temos duas. Obrigada. Portanto, o tema é lojas Vodafone e lojas Zone.
não têm intérprete de linguagem gestual para cidadãos surdos ao fim de semana. E, portanto, isto pode ser uma barreira à utilização, admitindo que seja ao fim de semana que a maior parte dos consumidores se dirige às lojas. Tomo devida nota. Vão passar a ter. Graças ao evento de hoje. Muito obrigada. Uma última pergunta, porque estamos mesmo aqui à frente, por favor, estamos mesmo em cima da hora, embora também, como começámos, ligeiramente atrasados. Luís Filipe, e eu vou ser rápido, vou falar rápido, como aquele do nosso colega anterior, Janela, mas que seja perceptível. Uma questão que gostava de vos expor, nomeadamente a nível do mobile marketing, mobile e-commerce, que iniciativas é que têm ocorrido a nível dos diversos operadores, e portanto temos ali um segundo operador, a MVNO, quase a MNO, em acordarem entre os próprios e terem uma plataforma conjunta a nível do mobile marketing, isto para dar dimensão, digamos, às grandes marcas e, portanto, haver possibilidade de ter receitas a nível do marketing, e o mesmo se passa no nível do e-commerce, e passo o exemplo, por exemplo, no Reino Unido, onde os 3 operadores se puseram de acordo e, portanto, estão a agir conjuntamente. Há uma iniciativa chamada WIV e, portanto, uma terceira questão, ou, digamos, uma outra nota para a CIBS, que não existe em Inglaterra. Se porventura a CIBS em Portugal poderá ser um catalisador dessa situação, ou, pelo facto dos operadores se porem de acordo, poderá resultar numa ameaça. Ultra rápido. Bom, vamos lá ver. Do ponto de vista aqui se eu percebi corretamente a questão, não me cabe a mim fazer o papel da agregação do estoque publicitário. Ou seja, o que acontece aqui, eu acho que o caso inglês é ligeiramente diferente, porque aí o que acontece é os operadores fazem eles próprios a inserção dinâmica de publicidade dentro dos conteúdos, coisa que cá em Portugal isso não acontece. E, portanto, aí sim faria sentido eu dizer, eu quero publicitar para o Reino Unido e, portanto, os 3 agregam-se e eu faço uma inserção dinâmica simultânea. Cá a BBC desmultiplica-se em 5 ou 6 versões em Inglaterra. Portanto, cá isso não acontece. A SIC, quando distribui, mesmo via internet, o ponto, quem vende esse estoque, o dono desse estoque é a SIC. E, portanto, há um ponto único de contacto para o fazer. Portanto, eu, nesse caso aqui, mais pelo facto de nós não controlarmos, nós, operadores, nós, distribuidores, não controlarmos a publicidade, isso não acontece. E ao nível da internet a mesma coisa. Eu poderia fazer o que eu creio que foi a Free fez, que a dada altura disse eu corto aqui os banners todos e só vão aqueles que eu quero. Mas nós aqui somos um bocadinho mais neutrais do que... Bastante nada. A CIBS quer comentar? A CIBS, obviamente, tem a ambição de ser mais um player na área do e-commerce e ser um agregador de pagamentos e-commerce, pelo menos a nível nacional. Agora, apenas no que diz respeito à parte de pagamento. No que diz respeito à parte da publicidade, nós não entramos nessa área. Mas, e nessa área, acho que temos todas as condições, na parte dos pagamentos, acho que temos todas as condições para o fazer, porque somos um foco central do sistema de pagamentos e, portanto, estamos muito bem posicionados para ter uma oferta diferencial. Bom, antes de terminar e acabando como começámos, com a memória que o Paulo fez ao Diogo Vasconcelos, eu queria, enfim, associar-me a essa homenagem. Acho que dentro da sala haverá várias pessoas que sentem isso. O Diogo faz amanhã 2 anos que adoeceu e faz segunda-feira 2 anos que faleceu. O Diogo fez muito pela APDC, seguramente. O Diogo fez muito mais pelo país do que a maior parte das pessoas pensam e, de facto, foi uma perda irreparável. A única coisa que consola é que eu não sei se repararam, isso sucede a toda a hora, sempre que se fala do Diogo, não se fala do passado, fala-se do Diogo no presente. Eu segui as palavras do Paulo e o Paulo não disse o Diogo dizia isto, o Diogo diz isto, o Diogo faz isto, e eu acho que isso é a forma mais evidente de demonstrar que o Diogo ainda existe. Muito obrigada a todos e bom almoço.